Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer uma maquiagem muito especial, como diz o título, porque a minha irmã tá grávida e ela vai fazer um ensaio, só que ela tá lá no sul, tá muito longe de mim, e eu não consigo ajudar ela nessa hora. Então ela pediu pra mim uma ajuda de como fazer uma maquiagem com as coisas que ela tem. Eu pedi pra ela me mandar tudo que ela tem, vou mandar foto aí. Separei também apenas 3 pincéis, um gordinho pra imitar, pra simular o dela, o gordinho pequenininho, um de pó comum e um de passar iluminador. Eu separei as mesmas coisas que ela tem. Ela tem também uma paletinha de iluminador. Separei uma paletinha de iluminador. A paleta de sombra que ela tem, uma pequenininha, eu separei a minha é exagerada, mas eu vou tentar usar os tons de marrom que eu vi que tem na dela. E assim, produtos básicos que, tipo, muita gente tem apenas esse tipo de produto. Tem muita gente que eu conheço que tem o básico. Ah, tem uma sombra, outra, um pó, um rímel e é isso aí. Bora lá, bonito, lindo, maravilhoso. Então eu separei as mesmas coisas que ela tem pra tentar fazer uma maquiagem com aquilo que ela tem pra ela conseguir fazer a produção no dia do ensaio que ela vai fazer. Então, eu vou começar pela pele. Eu já falei pra ela que ela pode pegar um primer se ela tiver. Então, eu vou passar primeiro o meu hidratante. Esse daqui, da Nivea, que ele ajuda a preparar a pele pra maquiagem. Eu vou passar um pouquinho dele. E depois eu vou vir com o primer. E já mostro pra vocês. Aquele hidratante secar e vou passar um primer. Esse primer ele é mais sequinho e não é em creme, ele é um gelzinho, então ele não tem perigo de manchar. É porque alguns primers em creme, aqueles branquinhos, dependendo do primer que você usar, às vezes ele mancha um pouco a pele, deixa um aspecto mais esbranquiçado. Então esse aqui não tem perigo. Então a gente tem que pensar que ela vai fazer as fotos num lugar fechado, ela falou pra mim. E então a gente tem que pensar o quê? Tem muita iluminação, muita luz pra essas fotos. E depois ela não vai sair, porque ninguém tá saindo, né? Então depois ela não vai usar essa maquiagem. O que ela pode fazer? Prepara essa pele bem e finaliza a maquiagem direitinho. Porque não vai ter o risco dessa maquiagem ficar muito brilhosa no meio das fotos. Dessa pele ficar muito oleosa no meio das fotos. Ela não tem a pele muito oleosa, mas pode acontecer. Então, a gente tem que preparar, mesmo a gente não usando essa maquiagem, depois falar, vou fazer de qualquer jeito, só pra tirar foto, porque depois não vou usar pra nada. É bom você fazer direitinho, mesmo sendo só pra foto. Porque pra foto ficar legal, pra foto ficar bonita e ficar completa. Tá bom? Passei o primer. Agora eu vou pros olhos, porque eu sempre faço o olho pra depois fazer a pele. Então, eu vou passar um pouco da base mesmo, aqui nos olhos com o dedo, pra uniformizar a cor da minha pálpebra, pra poder receber as sombras que eu vou colocar. Então, eu vou dando batidinhas com o dedo, até deixar tudo uniformizado. Eu já aproveito e já passo aqui embaixo também o restinho que sobrou no dedo mesmo. Ela tem também uns pincéisinhos, sabe esses pincéisinhos que tem duas pontinhas de esponjinha? Ela tem esses pincéisinhos pra passar a sombra. Então, eu vou usar esse daqui meu, porque eu não tenho nenhum daqueles de esponjinha na ponta. Então, como dela é um aplicador de sombra comum, eu vou usar um pincel de aplicar sombra comum também. Então, eu vou usar uma sombra um pouco mais clara. Eu vou usar essa daqui, ó. Eu vou usar essa sombra em toda a minha pálpebra. Com o pincel de esponjinha, é a mesma coisa. Você só vai pegar a sombra e vai aplicar. Eu tô dando batidinha e arrastando, é a mesma coisa com o outro. Batidinha e arrasta. Eu passo em toda a pálpebra. Ó, não tem muito acabamento, tá vendo? Vou pegar de novo. Vou passar do outro lado. Agora também, sem dar muito acabamento, eu só apliquei na pálpebra mesmo, nessa parte daqui do olho. Como a gente só tem um pincel, no caso, eu vou deixar sempre um papelzinho aqui e vou limpar quando for mudar de sombra. Então, eu limpo essa sombra que eu usei nesse pincel. Como a gente não tem um pincel pra esfumar,
eu vou usar esse mesmo pincel mais limpinho. E vou lá na paleta de iluminador, eu sempre falo corretivo. E vou pegar um tom mais clarinho, eu uso esse corretivo mais clarinho. E passo aqui no arco da sobrancelha, ó. Bem no arquinho da sobrancelha. Aí eu espalho um pouquinho pro final e vindo pro comecinho, mas sem tirar muito aqui embaixo. Só aqui, ó. Porque quando a gente for esfumar aqui, como a gente não tem o pincel, essa cor, ela ajuda a dar a transição da cor que a gente vai usar aqui pra esfumar com ela. Então, eu vou pegar mais um pouquinho e vou passar do outro lado. Pronto. Agora eu vou usar um tom de sombra, um marronzinho mais escuro, só que mais quente, tá? Eu vou usar esse daqui, ó. Esse mais quentinho. Fingindo que a gente tá com um pincel de esponja. Então, eu vou vir com a esponjinha, vou apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar, até essa sombra fixar aqui. Depois que ela fixar, eu faço esse movimento, puxando um pouquinho pra fora, mas bem leve. Agora, ó, eu faço assim, zigue-zague de cima pra baixo, bem na pontinha dessa sombra que a gente aplicou, pra ela não ficar marcada. Como a gente aplicou, ela vai ficar marcada, vai ficar meio blocada, sabe? Então, a gente faz esse zigue-zague pra ajudar a esfumar um pouquinho. A gente sobe com a esponjinha aqui no côncavo, ó. E faz movimento de vai e vem com a esponjinha. Com o pincel, eu consigo fazer assim. Com a esponjinha, a gente vai ter que fazer assim, ó. Só ir e voltar. Feito isso, dedo mesmo. Você vem, vai e vem com o dedo. Bem no côncavo. Porque você consegue esfumar e subir essa sombra. Sempre traz ela um pouquinho pra fora, tá bom? Claro, depende do seu formato de olho, é isso que eu tô falando. Depende do que você vê que te realça. Não tô falando necessariamente de formato X de olho. Tô falando do que você acha que realça você. Então, às vezes, você acha que trazer pra fora, independente do seu formato de olho, você acha que fica feio com você. Então, você concentra a sombra mais aqui no finalzinho. Eu sempre pego um pouquinho pra fora. Então, ó, eu uso o dedo mesmo e vou esfumando a bordinha dessa sombra aqui, ó. Mais clarinha que a gente usou. Esfumo a bordinha junto com essa sombra mais escura. Agora o outro lado. Lados igual. Não é só porque a gente usou o dedo que a gente tem que deixar sujo. A gente usou o dedo, a gente limpa, passa no papel, porque senão o dedo fica sujo. Quando você for pegar outra sombra, vai sujar e vai manchar toda a sombra. Agora eu vou usar a última sombra, tá bom? Um tom de marrom mais escuro, mais fechado. Eu vou usar esse tom aqui de marrom, um pouco mais fechado. Vou pegar, no caso, a esponja. Eu vou aplicar mais no finalzinho dos olhos, na raiz dos cílios, tá vendo, ó? Um pouquinho na raiz dos cílios, movimento de vai e vem, só concentrando ele aqui na pontinha. Então, eu vou, como eu concentrei ele, agora eu vou dar pequenas batidinhas no comecinho, ó, pra gente fazer aquele mesmo detalhe, esfumar a sombra que a gente aplicou pra ela não ficar marcada. Pego aqui, agora aqui no final, dou batidinha, sempre arrastando essa sombra pra ela poder esfumar, tá vendo? Pego mais um pouquinho. Esfumo sempre o comecinho e o final. Agora que eu já esfumei essa sombra aqui, eu vou querer um pouquinho mais escura, na verdade. Tá vendo que eu tô fazendo ela de assim, ó, diagonal? Pra levantar um pouquinho ao final dos olhos, tá? Quando eu tiver com a cor que eu quero, eu vou começar a subir essa sombra. Ó, prontinho. Tá na cor que eu quero. Agora que tá na cor que eu quero, eu vou começar a esfumar ela aqui, ó. Vou subir um pouquinho ela aqui pra pálpebra. Dedos. Agora, o dedo, ó, eu faço bem na bordinha dessa sombra escura. Movimento de bate e puxa, bate e puxa, bate e puxa. Agora, aqui na bordinha, tá vendo que tá bem bagunçadinho? Eu vou esfumar. Vai e vem pra cima e pra baixo. E pra fora. Pra dentro e pra fora. Ó, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. E pra fora.
Ó, tá vendo que essa sombra vai sumindo quando a gente joga pra fora da sobrancelha. Agora eu vou voltar só com um pouquinho daquela sombra mais clarinha que a gente usou, só pra realçar o brilho, porque essa sombra tem um pouquinho de brilho. Então, eu vou vir com ela com batidinha só aqui. Gente, eu sei que a luz não ajuda muito com a cor. Eu até deixei a minha luz um pouco mais quente, mas... porque meu celular é muito fria, a câmera dele. Então, deixa tudo muito fechado, muito esbranquiçado. Mas não ajuda muito. Vendo? Eu só dou batidinhas, porque a batidinha, ela vai me ajudar a dar um pouquinho de acabamento na hora que eu chegar perto das outras sombras. Então, como eu tô vindo com a sombra mais clara, nessa sombra mais escura, a batidinha me ajuda a finalizar e não ficar muito marcado. Então, tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver muito bem, mas eu voltei com a sombra mais clara, com batidinhas, realçou o brilho dela e não desfocou nenhuma sombra que eu usei antes. Nem a do côncavo e nem a do final. Continua a mesma coisa, ela só me ajudou a realçar. Vou limpar o dedinho e vou pegar o delineador. Porque eu sei que ela adora delineador e ela vai querer passar. Uma dica que eu vou dar: não começa com o delineador muito no cantinho interno dos olhos, porque acaba deixando o olho muito fechado, principalmente quem tem um olho muito redondo, que nem o meu, assim, redondo, sabe? Então, começa mais do meio. Vou tentar trazer mais pra cá o espelho, porque senão eu não enxergo. Então, eu vou segurar e eu vou começar mais ou menos aqui, tá vendo? Eu não vou começar daqui do começo, bem do cantinho lacrimal dos olhos. Eu vou começar mais ou menos aqui, ó. Pronto, tá vendo a pontinha? Vou começar daqui. Então, eu seguro, deixo mais fininho já aqui e puxo. Eu não vou fazer um delineado muito grosso, porque é um ensaio gestante. Então, é uma coisa mais leve, mais romântica, dando foco mesmo pra barriga, pro corpo da mulher, né? Pra como o corpo dessa mulher muda e fica tão bonito, né? Na gestação. Então, a gente vai dar mais foco pra barriga. Então, a maquiagem vai ser mais leve, mais neutra, com detalhes simples e leves. Pronto, tá vendo? Cheguei aqui no finalzinho, ó, não fiz nada ainda. Eu vou fazer um gatinho bem pequenininho, eu não vou fazer um gatão, puxadão. Eu vou fazer um gatinho pouca coisa só, então eu vou usar o pincel ao contrário, que nem eu mostrei no vídeo pra usar delineador líquido, porque é o que eu mais uso. E eu vou deixar nos stories. Vou deixar nos stories, mas tem aí no feed também o vídeo do delineado. Eu vou usar do mesmo jeito, eu vou virar o pincel ao contrário e vou marcar. Marquei, eu puxo e junto. Eu já fiz a delineada nos dois olhos. Tá vendo como o olho ficou simples, mas destacou por causa do delineado. Então, o delineado dá um ar de... essa maquiagem tem alguma coisa. Então, eu fiz aqui uma misturinha de base, porque a minha base do tom correto, ela fica um pouco mais clara, porque o meu celular, ele não capta muito bem, que nem eu falei, ele não pega muito bem as cores. Então, eu fiz uma misturinha de cor pra não parecer que eu tô tão pálida, tá bom? Então, eu vou aplicar com os dedos, sempre com batidinhas. Ela tem a esponja, ó, meu poro. Meus poros são super abertos. Ela tem a esponja de silicone. Eu não posso julgar, porque eu nunca usei, então eu não sei se realmente é boa a aplicação com a silicone ou não. E tem a esponja convencional comum. Eu também acabo não usando muito pra maquiar, então eu prefiro aplicar com os dedos. E como ela tem a de silicone, qualquer coisa pode aplicar com a de silicone, pode passar com a de silicone e depois dar só acabamento com a esponja convencional mesmo, a mais comum. Então, eu venho espalhando essa base toda com o dedo. Eu arrasto a base, mas não muito, tá vendo? Eu só dou batidinhas e puxo um pouco.
Aqui no final eu sempre arrasto. Cuidado com o delineado que você fez. Apliquei no rosto todo. E uma dica muito legal é que você arrasta essa base aqui, ó, pra baixo. Tá vendo? Sempre arrasta. Mesmo que a base seja exatamente do seu tom de pele, é legal você arrastar. Porque sempre tem uma leve diferença entre o rosto, o pescoço e o colo. Rosto, pescoço e colo. Então, você desce um pouco essa base que você passou. Se a orelha for ficar muito à mostra, você acaba passando um pouquinho na orelha, se tiver alguma diferença de tom. Eu não gosto de maquiar muito a orelha, mas às vezes a base fica um tom diferente, às vezes a orelha é muito avermelhada, tem gente que tem a orelha bem vermelhinha, então você pode passar só uma sujeirinha assim da base, só pra tentar clarear um pouco essa vermelhidão. O que eu indico, como a gente não tem a opção de corretivo, se você se incomoda muito com a parte abaixo dos olhos, você acha que é muito olheira, muito alguma coisa, pega um pouquinho mais da base, bem pouquinho, e dá batidinhas sempre nessa região, mas nunca apenas aqui dentro. Você sempre afasta um pouquinho da olheira, só pra não ficar muito concentrado, porque se fica muito concentrado o produto só na olheira, esse produto pode acumular e pode acabar, ao invés de disfarçar, evidenciar ainda mais essa olheira. Então, se você achar necessário, você aplica um pouquinho mais, sempre com batidinhas, levando pra fora e um pouquinho mais pra baixo. Mais ou menos, pelo menos até aqui, tá vendo? Pelo menos até aqui. Pra mim, tá bom, porque eu não gosto de pele muito carregada. Essa base é de cobertura média a alta. Poderia ser uma cobertura leve, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma pele leve, você faz a pele de acordo com o que você gosta. Não precisa ser uma pele rebocão, porque vai ser pra foto. Não tem essa necessidade. Você faz a pele do jeito que você gosta. Então, aplicamos a base. Essa base não tá com manchas, não tá com marca de dedo, não tá com marca de como se eu tivesse passado, porque eu não passei a base como eu passo o creme. Então, essa base não tá com mancha de dedo, não tá com mancha de pincel, não tá com mancha de nada. Ela tá bem acabadinha. Eu fiz o acabamento dela com os dedos mesmo, então é possível. Então, agora, depois de aplicar essa base, eu vou vir com o pó. O meu é um pó solto também, como o da foto dos produtos que ela tinha, que ela me mandou. Mas o meu é translúcido e o dela é com cor, não tem problema, tá? O dela ela pode passar como ela preferir, o meu eu vou passar só em algumas regiões, tá bom? Como é pra foto, talvez seja até legal que se quiser passar um pouquinho no rosto todo, mas não muito, não precisa exagerar, fazer aqueles que você aperta, que você deixa o rosto todo cheio de pó. É só pra ajudar a selar um pouco mais essa maquiagem pra não brilhar muito na hora das fotos. Então, eu vou usar o pincelzão, igual o pincelzão que ela também tem, com pó translúcido, solto. E vou dar ênfase primeiro aqui, ó, na parte abaixo dos olhos. Olha, já dá uma diferença, tá vendo? Esse lado aqui tá mais brilhoso, esse daqui tá menos. Agora, do outro lado, eu sempre tiro o excesso, tá vendo? Eu tiro sempre o excesso pra não ficar aquele monte de pó. Então, eu dou ênfase aqui pros olhos, debaixo dos olhos, e automaticamente faço um pouquinho do nariz, tá? Essa parte minha é muito brilhosa, principalmente a zona T dos olhos, do rosto. Testa, nariz, queixo, e aqui também minha é bem oleoso. Então, eu sempre dou ênfase pra cá, o nariz e essas partes. O queixo até que eu nunca me preocupo tanto. Agora, o centro da testa. Eu não vou passar esse pó no rosto inteiro, eu vou passar só aqui. Aí vai dar necessidade de cada um. Se achar que precisa do pó no rosto todo, pode passar. A maquiagem pode o que você quiser. Eu vou usar esse daqui, o mesmo que eu usei, acho que em um outro vídeo anterior, com um pincelzinho de pó normal. Eu vou usar esse blush nas massazinhas do rosto. Eu sempre tiro excesso quando eu pego algum produto em pó, porque acumula muito pó na ponta, então, às vezes, a intensidade da cor quando você aplica é muito maior do que você queria. Do mesmo jeito que a gente usa blush como sombra, sei lá, corretivo como sombra, do mesmo jeito que a gente usa vários produtos para finalidades que não são deles,
né? Tipo, batom como blush, por exemplo. Então, a gente vai fazer isso com a sombra. Eu não vou trabalhar muito contorno, tá? Nessa maquiagem, porque eu gosto da pele mais natural. Vou limpar esse pincel do blush que a gente usou. Esse blush é o número 02, deixa eu ver. 02 da Vult. Ele é mais cobre, tá? Eu vou limpar bem esse pincel. E agora eu vou pegar uma sombra marrom, um pouco mais claro. Eu vou usar essa sombra marrom. Essa sombra marrom, ela tem que ser opaca, sem partícula de brilho. E ela tem que ser levemente um pouco a mais que o tom da minha pele. Não precisa ser aquela sombra marrom mega escura. O importante é que ela também não seja muito avermelhada, aquele marrom muito telha, tá? Porque senão a gente não consegue usar essa sombra pra essa finalidade. Eu vou usar esse pincel do blush que a gente limpou e vou usar uma sombra um pouco mais escura que o tom da minha pele, sem brilho, pra fazer algumas partes de contorno. Porém, eu não vou dar muita ênfase pra contorno, porque eu não gosto muito de pele carregada. Eu acho que fica muito artificial, principalmente pra foto. Então, em mim, eu vou fazer desse jeito. Eu vou usar uma sombra marrom. Ó, tá vendo? Minha pele. Esse tom de marrom já me ajuda, porque é levemente um pouco mais escuro que a minha pele. Esse aqui talvez já ajudaria, mas eu quero um pouquinho mais escuro, então eu vou usar esse daqui pra pouca coisa. Então, eu vou passar ele só um pouquinho aqui embaixo, mas bem pouquinho produto. Eu peguei o pincel e tirei o excesso. Pouco produto já realça, tá vendo? Porque essa é a sombra natural do meu rosto. Então, só um pouquinho de produto que eu coloco aqui já realça. Porque já é a sombra que o meu próprio rosto tem e a base só uniformizou. Então, eu venho com sombra só pra realçar pouca coisa. Pronto. Eu passo o restinho aqui no queixo. Sempre levando pra baixo. Tudo que a gente passa no rosto, a gente leva pras extremidades. Então, tudo que a gente passa aqui, a gente leva pra trás. Tudo que a gente passa aqui, a gente puxa um pouquinho pra gente dar uma finalização pra essa maquiagem. Pra essa maquiagem não ficar, tipo, tudo muito aqui, sabe? Parece que a gente tá com a máscara no rosto. E eu vou dar um pouquinho de contorno pra minha testa. Porque eu preciso. Se você tem a testa pequena, não precisa. Não é o meu caso. Então, eu vou dar um pouquinho de contorno pra minha testa com essa sombra. Então, o bacana da maquiagem é que você pode usar vários produtos pra diversas finalidades. Não precisa ser exatamente para aquilo que ele é feito. Ok que nem toda marca se responsabiliza. Então, se você usar um batom no rosto, por exemplo, a marca ela não vai se responsabilizar porque você usou o batom no rosto. Exceto se ela deixar claro que você pode usar em qualquer área do rosto. Então, varia muito de marca pra marca. Pronto. Meu nariz eu não me encrenco muito, então eu pego só o restinho do pincel mesmo. Porque eu não contorno muito o nariz. Mas é que nem eu falei, vai do gosto. Se você acha que seu nariz tá largo, por exemplo, principalmente na gestação, que a gente fica com o rosto inchado. Então, meu nariz tá muito largo, eu não gosto, assim, você pode afinar. Eu não quero. Só usei o restinho mesmo do pincel. Nem saiu sombra, eu acho. E agora a gente vai pra melhor parte, que todo mundo adora, que é a parte do... Esqueci. Do iluminador. Que é a parte do iluminador. Eu vou voltar com o mesmo iluminador que eu usei na sobrancelha. E eu vou pegar um pouquinho desse de baixo, que é mais rosado, tá vendo? Vou pegar um pouquinho dos dois e vou passar. Eu sempre esfumo bem, até porque iluminador, quanto mais você esfuma, mais ele se intensifica, mais brilhoso ele fica. Vou passar um pouquinho aqui e um pouquinho na pontinha do nariz. Eu não desço, eu só passo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui na pontinha do nariz. Se você tem esse ossinho do nariz mais saltado, você não passa. E agora eu vou passar um pouquinho só aqui no arco do cupido, tá vendo? Pronto. Eu não subo muito aqui, tá? É só aqui no arco do cupido mesmo. Se você sobe muito esse corretivo aqui, ó, nas fotos vai parecer que você tá suada. Tá com o buço suado. Então, não sobe muito, tá? Eu vou realçar um pouquinho já essa sobrancelha aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de a gente usar um lápis de olho pra fechar toda a linha d'água, eu vou pegar o lápis, eu vou dar só uma sujadinha no final dos olhos, por fora, na raiz dos cílios inferiores, tá vendo, ó? Daqui de fora até aqui, ó, menos da metade dos olhos.
Pronto. Agora, do outro lado. Pronto. Como a gente não tem o pincel para essa função, a gente vai pegar nosso amiguinho. Então, a gente vai esfumar esse lápis que a gente passou. Sempre com movimento de vai e vem, tá bom? Olha pra cima, porque senão você não consegue fazer. Esfuma. Não abaixa ele. Você só esfuma na sombra aonde ela tá. Só de um lado pro outro, de um lado pro outro. Se você esfuma ela pra baixo, você vai ficar com olheira. Você vai parecer que você tá com o olho fundo. Com olheira. Então, você vai pra um lado pro outro. Você pode vir até um pouco mais perto do canto interno dos olhos, do meio dos olhos. Que não tem problema que você tá vindo só esfumando. Tá vendo? Quase não dá pra perceber no vídeo, mas aqui ao vivo dá pra ver melhor. Ainda fica um detalhe bem leve aqui nessa região abaixo dos olhos. Com o mesmo cotonetezinho, eu vou voltar com uma sombra marrom. Essa sombra primeira aqui que eu usei pra fazer esse esfumado de cima. Eu vou pegar com ele mesmo e vou esfumar em cima desse esfumadinho do lápis preto que a gente fez, pra poder selar esse lápis. Se quiser, pode ser uma sombra mais escura. Quem tá muito acostumado com lápis de olho, vai achar um pouco, pode ser que ache um pouco estranho, pode ser que sinta falta de um pouquinho mais escuro dessa parte. Então, você pode usar uma sombra marrom, um pouco mais escura, como a última que eu usei aqui no cantinho, que ela é quase querendo ser preta. Você esfuma em cima desse lápis, vai e vem, até ela ficar bem esfumadinha. Ó a diferença, tá vendo? De um olho pro outro, já abre um pouco o olhar e fica mais elegante. E não muito fechado, não muito carregado, cheio de muito preto. Já esfumou? Capricha na máscara de cílios. Sonho. Passei a máscara de cílios já nos dois olhos. Eu passei a máscara de cílios na parte de baixo também, nos cílios inferiores. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Então, é muito opcional, tudo na maquiagem é opcional. Então, você vai passar se você quiser e se você gostar. Eu passei 2 camadas de cílios em cima, uma embaixo. Opcional, eu fiz a sobrancelha. Eu só dei uma leve corrigida na sobrancelha, porque minha sobrancelha tá ficando muito clara. Então, eu passei só um pouquinho de sombra em algumas áreas, tanto que tá um pouquinho mais clara aqui ainda, tá vendo? Passei um pouquinho só de sombra, mas eu não gravei essa parte porque na teoria, então, a gente não tem pincel pra corrigir a sobrancelha. Quando não tem pincel pra corrigir a sobrancelha, o que eu indico? Pega um cotonetezinho, umedece ele com água micelar, ou com soro fisiológico, ou com o que você tiver líquido, e limpa a sobrancelha. Passa na sobrancelha pra limpar essa sobrancelha desse excesso de maquiagem, de tudo que você passou, de pó, de base, de sombra, que às vezes voa pra sobrancelha. Então, você limpa tudo isso que passou na sobrancelha, que já dá um destaque melhor, sua sobrancelha, a cor natural da sua sobrancelha realça melhor, e você vive a vida linda e maravilhosa com a sua sobrancelha natural. Pra finalizar, eu deixei o meu lábio hidratando já esse tempo todo da maquiagem. Eu deixei meu lábio hidratando já com pomadinha, que eu sempre uso. E vou usar um batom pra combinar com a minha tiara e a minha blusa, porque eu sou dessas. Ele é um batom escuro. Por que eu vou usar o batom escuro? Pode ser um nude, pode ser um escuro, pode ser um colorido, porque a maquiagem tá neutra. Então, você pode usar a cor do batom que você quiser. Você pode levar 2 ou 3 tons de batom na sua sessão de fotos e trocar a cada 2, 3 ou 4 fotos. Ou você continua apenas com um batom. Então, eu vou usar um escuro só pra sair um pouco da rotina, porque faz um tempão que eu não uso batom escuro. Na verdade, nem uso, né? Olha, eu não tenho uma indicação de preferência pra batom pra sessão de foto. Você pode usar um mate, quanto você pode usar um cremoso. O que você preferir. O mate, ele dura um pouco mais, então talvez você não tenha que retocar tantas vezes. O que pode não acontecer com o cremoso, mas eu acho os dois lindos. Pronta a maquiagem de hoje. É uma maquiagem muito especial, eu fiz com muito, muito, muito carinho, pensando em todos os detalhes pra poder ajudar. Porque eu tô longe, eu não consigo maquiar ela lá, não consigo dar um mimo, não consigo dar um carinho, não consigo fazer nada, mas em breve a gente vai se ver, eu vou poder matar a saudade. Quem sabe até trazer a carinha dela aqui, ó, maquiada pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Então foi uma maquiagem simples, toda feita com as mãos, usamos pincéis apenas simulando o pincel esponja, aqueles pincéis simples que vem nos estojinhos de maquiagem. Então, usei um pincel imitando o esponja, um pincel para iluminar, um pincel grande de pó e um pincel menor de pó comum também. Apenas isso que a gente usou, mais nada. A gente usou só base, não usamos corretivo. Deixa eu ver o que mais. Não usamos pincel de esfumar, gente. Olha esse esfumado. Socorro. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, marca suas amigas, marca a sua colega que precisa de uma maquiagem e não tem como ir em alguém fazer ou como pedir pra alguém fazer. Então vai se virar, todo mundo consegue, todo mundo tem jeito. Dá pra usar o que você tem em casa pra substituir vários outros produtos. A gente conseguiu substituir contorno, pó de contorno com sombra. A gente consegue substituir sombra por blush e assim vai. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe nos comentários, compartilhe e marque suas amigas. Beijo!